Oi, professor. Boa tarde a todos. Eu sou a Kellen e minha equipe vai falar um pouco sobre a linguagem de programação Julia. Introdução da linguagem Julia. Julia é uma linguagem de programação dinâmica de alto nível que ela foi desenvolvida para atender os requisitos da computação de alto desempenho numérico científico. Ela teve seu surgimento ali em 2009, né, sendo desenvolvida, mas foi lançada oficialmente em 14 de fevereiro de 2012. Foi desenvolvida pelo Viral Bichar, que atualmente ele é o CEO da linguagem, Jeff Benzason, que foi aluno de ciência da computação no MIT, Alan Elderman, que é matemático, pesquisador e professor de matemática aplicada no MIT, e Stefan Karpinski, que é um cientista de dados. Ela é uma linguagem multiparadigma, ela envolve os paradigmas imperativo, o funcional e orientado a objetos, e é uma linguagem open source, sobre a licença do MIT. A ideia era criar uma ferramenta para atender aos requisitos da computação numérica de alta performance e científica, pretendendo abordar as deficiências do Python e de outras linguagens e aplicativos. A linguagem Julia também pode ser usada para programação geral e também para visualização de dados, ciência de dados, aprendizado de máquina, domínios científicos e computação paralela. As funcionalidades da Julia se baseiam nas linguagens de programação numérica e dinâmica, como por exemplo MATLAB, Scheme, Fortran, Dylan e Common Lisp. Portanto, utilizam-se sistemas mais sofisticados de tipos paramétricos e sintaxes. Com isso, é possível criar funções internas de codificação genéricas e extensíveis para outros programas. Compiladores. O compilador de Julia é um dos grandes responsáveis pelo alto desempenho da linguagem. Sua principal estrutura, a LLVM, que de forma traduzida significa Máquina Virtual de Baixo Nível, teve seu projeto de criação iniciado nos anos 2000 e tinha por objetivo desenvolver um compilador que conseguisse otimizar o tempo de compilação e execução, aumentando assim o desempenho da linguagem. Para isso, seus desenvolvedores se empenharam em pesquisar e desenvolver técnicas de compilação dinâmica para linguagens dinâmicas e também estáticas. Uma das técnicas pesquisadas e incorporadas ao compilador LLVM é a tecnologia DIT. DIT, que traduzido significa algo como em tempo real, é a combinação de duas abordagens tradicionais de tradução para código de máquina, que são elas anterior à execução e durante a execução. A ideia é combinar as vantagens da compilação tradicional e o conceito de máquinas virtuais, que resulta em tarefas mais rápidas e eficazes. Assim, eles criaram a LLVM. Sua tecnologia nos entrega camadas intermediárias de um compilador que faz a leitura da representação dele, nos retornando uma outra representação otimizada. Essa, então, é convertida em código de montagem para uma linguagem específica. IDEs, sintaxe e comandos. Sabemos que Julia é uma linguagem de alto nível projetada para atender os requisitos da computação, sendo eficaz para a programação de propósito geral. Atualmente, já temos alguns ambientes de desenvolvimento integrados para programar em Julia, como por exemplo o Tesser, Jupyter e o Vim. Mas o principal é o Juno. Juno é o maior nome em IDEs específico para a linguagem Julia. Construído a partir do Atom, o Juno oferece aos desenvolvedores um ambiente poderoso para o desenvolvimento de Julia. Juno consiste em pacotes Julia e Atom, para adicionar melhorias específicas em Julia, como destaque de sintaxe, um painel de plotagem, integração com o depurador de Julia, um console para execução de código e muito mais. Como podem ver, a instalação do Atom e a adição da linguagem Julia é fácil. O tutorial completo se encontra no site da linguagem. Graças ao ambiente arejado do Atom, é fácil para iniciantes e especialistas construir mais rápido. Juno é gratuito e de código aberto. Para utilizar o Juno, é necessário instalar a linguagem Julia e depois a IDE. A sintaxe é importantíssima quando falamos em aprender uma nova linguagem. Julia possui uma sintaxe simples.
O uso da linguagem no seu uso mais avançado consiste nas etapas saber usar a linguagem Julia e a sua sintaxe básica. Agora vamos dar alguns exemplos de comandos. Entrar um comando imprime imediatamente uma resposta, exceto quando colocamos ponto e vírgula ao final do comando. Por exemplo, se colocamos x igual a 1, ele já imprime 1. Se colocamos x igual a 1, ponto e vírgula, ele não vai imprimir nada, a menos que colocamos x e apertamos Enter. Aí ele aparece o valor 1. Vamos testar um laço de repetição. É muito simples. Por exemplo, soma igual a 0. Soma tem que chegar a 100 de 1 a 1. Codificamos dessa maneira. Soma igual a 0, ponto e vírgula. For, i, in, 1, 2 pontos, 100. Soma é igual soma mais 1. E finalizamos com AND. É importante frisar que, como em C, as chaves para fechar um laço de repetição. Em Julia, fechamos com um simples AND. Para ver o resultado, digitamos soma e apareceu o valor 100. Para imprimirmos na tela, é muito simples. Uma das operações de string mais comuns e úteis é a concatenação, que é basicamente escrevermos greet igual, abre aspas, hello world, fecha aspas. Ele já vai printar logo abaixo hello world. Também podemos usar WOM é igual, abre aspas, linguagens de programação, fecha aspas. E ele printou linguagens de programação. Para controle de fluxo, vamos usar o seguinte exemplo. Declaramos que x é 2 e y é 1, sempre colocando ponto e vírgula no final para ele não ficar imprimindo à toa. Agora, vamos fazer o if. É bem parecido com a linguagem C. If x menor que y. Print ln, abre parênteses, abre aspas, x é menor que y, fecha aspas, fecha parênteses. Else if x maior que y. Print ln, abre parênteses, abre aspas, x é maior que y. Fecha aspas, fecha parênteses. Else, print ln, abre parênteses, abre aspas, x igual a y. Fecha aspas, fecha parênteses. E frisamos com o AND. Ele imprime na hora que x é maior que y. Daí surge o questionamento. Por que não usar o print ln para imprimir texto em vez do greet e do on? Vamos testar. Print ln, abre parênteses, abre aspas, oi mundo, fecha aspas, fecha parênteses. Pronto. Julia possui uma linguagem que é simples e natural, de fácil aprendizagem. Legibilidade. Julia possui vários mecanismos de forma a facilitar o entendimento de um código. Sua sintaxe se aproxima mais da linguagem humana do que da linguagem de máquina. É uma linguagem fácil para codificar e testar algoritmos, e com pequenas adaptações pode atingir o desempenho de C. Julia também tem excelentes capacidades de metaprogramação. Pode-se facilmente construir uma macro que irá expandir as multiplicações para usar as variáveis auxiliares, e tudo isso mantendo a legibilidade. Agora, observe que nesse código podemos citar o fechamento de blocos com o uso do termo reservado end e do termo function, indicando que está sendo criada uma função. Confiabilidade. A linguagem Julia possui vários mecanismos para garantir a confiabilidade de um código. Podemos destacar neste exemplo a verificação dos índices de vetores em tempo de compilação, além do tratamento de exceções. Logo, observe que no resultado de execução ele mostra um limite de erro. Além disso, por causa do grande foco em desempenho existente no início do projeto, a eficiência computacional de Julia é maior que a de outras linguagens dinâmicas e até rivaliza com linguagens estáticas e compiladas. Para problemas numéricos de larga escala, a velocidade sempre foi, continua sendo e provavelmente sempre será crucial. A quantidade de dados sendo processada tem seguido a lei de Moore da década passada. Capacidade de escrita.
Julia é construída com heranças das linguagens de programação matemática, mas também herda muito de outras linguagens dinâmicas populares, como Lisp, Perl, Python, Lua e Ruby. As características mais importantes de Julia em relação às linguagens dinâmicas é: o núcleo da linguagem impõe muito pouco, a biblioteca padrão é escrita utilizando a própria linguagem Julia, incluindo operadores primitivos como operações aritméticas de inteiro, uma grande variedade de tipos para construir e descrever objetos, que pode também, opcionalmente, ser utilizado para fazer declarações de tipos. Geração automática de código eficiente e especializado para diferentes tipos de argumentos. Bom desempenho, aproximando-se de linguagens estáticas e compiladas como a linguagem C. A avaliação. Contudo, existe uma série de propriedades que são desejáveis em uma linguagem de programação, sendo determinantes na escolha para o desenvolvimento de algum software. Logo, a linguagem de programação Julia é uma boa opção quando se quer uma linguagem dinâmica, apropriada para computação numérica e científica e com um desempenho comparável a linguagens estáticas tradicionalmente utilizadas. Gostou da linguagem Julia? Para mais informações sobre a linguagem, acesse julialang.org. Alguma dúvida sobre o trabalho?